Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite você que está aqui presencialmente, boa noite você que está assistindo essa aula ao vivo, né? E também você que vai assistir posteriormente. A gente sabe hoje que no mundo de tanta correria, cada um precisa se adaptar, né? Mas o importante é que vocês estão conosco. Eu agradeço, dou as boas-vindas, em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS. Eu agradeço a confiança de vocês e a gente vai começar mais uma jornada e eu espero, né, satisfazer e surpreender vocês durante as minhas entregas. Nós vamos falar sobre uma disciplina que, na realidade, engloba três assuntos. Vai falar um pouco sobre organização de empresas, falar sobre técnicas de negociação e falar sobre vendas, que são assuntos muito próximos. E vendas e negociação e vendas também, ele tem muito a ver com a disciplina de marketing. Acho que vocês já fizeram ou vão fazer ainda. Então, assim, são assuntos que se complementam, né? E aqui eu quero alinhar com vocês que a gente vai trazer conceitos, fazer algumas técnicas e algumas dicas, né? Lembrando que aquilo que a gente ouvia antigamente de que o bom vendedor, o bom negociador, ele já nasce, as teorias, né? A psicologia de vendas, coach, neurolinguística está mostrando que não. Você pode investir pelo menos 80% de esforço em aprender. É isso que a gente quer fazer. A gente sabe que aqui em sala, uns já estão um pouquinho mais avançados, outros são um pouco mais menos, tem um pouco mais de inibição, mas o que importa é isso. A gente vai trazer técnicas, vai nivelar para vocês e também sempre eu gosto de trabalhar fazendo provocação. Então, quem quiser contribuir, mandar sua mensagem no chat ou aqui em sala, fica à vontade. Nós teremos 3 encontros, né? Hoje, o próximo encontro, e na sequência teremos avaliação. É avaliação pro forma que a escola exige, mas nada que vai fugir do que a gente vai discutir em sala de aula, e basicamente em cima do que eu falo, que eu converso com vocês, em cima dos slides, porque eu produzo os slides em cima da apostila, mas também em cima de pesquisas que eu faço. Então, por exemplo, quem estudou essa disciplina há 2 meses atrás, se ele tivesse em sala de aula, ele ia perceber que eu acrescentei, eu mudei, eu excluí, eu alterei, porque essa dinâmica que nos faz, é isso que nos faz enquanto professor. Cada turma que a gente vem aqui, a gente também tira um tempo para se preparar, né? Eu costumo acordar um pouco mais de madrugada para estudar, para ler, para pesquisar, e esse é o primeiro desafio que eu deixo para vocês. A minha teoria é que você fala dos 20 minutos. Nós precisamos investir do nosso tempo, no mínimo 20 minutos diário. Isso tem que ser diário, de domingo a domingo. Investir na nossa qualificação. Investir em estudar, ver o que o colega aqui de sala está fazendo de diferente, o que aquela empresa lançou, aquela imobiliária, por que ela está tendo tanto sucesso, por que aquela pessoa está se tornando referência no mercado imobiliário, ou o que está acontecendo de diferente aí no segmento imobiliário no Brasil, ou, por exemplo, o que vem de tendência, por exemplo, de paleta de cor, de tendência de decoração de imóveis, que a última Casa Cor trouxe. Tudo isso tem a ver com a área de vocês. Ou o que está acontecendo de diferente, por exemplo, que a última ata do Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, o que ele aponta de tendência de taxa de juros daqui para dezembro. Né? Só fazendo um breve parênteses, a taxa de juros, a taxa Selic, há 4 anos atrás, ela estava 7,9%. Hoje, a gente vai falar um pouco mais disso na disciplina de economia. Hoje ela está 15%. E o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que é vinculado ao Banco Central, já sinalizou que ela deve continuar nesse viés de alta, estabilizar de 15% até janeiro, fevereiro do ano que vem. A gente precisa também estar acompanhando isso, porque isso tem a ver com o negócio de vocês. Olha, é mais fácil eu vender imóvel uma taxa Selic de 7,9 ou uma taxa de 15? Né? A taxa de 7,9, a gente sabia que tinha bancos que financiavam até 100% do imóvel. Hoje, é via de regra, a Caixa Econômica começou isso há uns 4 meses atrás, e os grandes bancos começaram, você financia no máximo 80%, no máximo.
Então isso tem afeta o negócio de vocês. Por isso que a gente precisa ter esse tempo para estar estudando, estar acompanhando e até para ter argumento também para contrapor a visão do cliente. Porque esse nosso cliente, quando ele vem nos procurar para fazer negócio, ele já está no mínimo 3, 4 meses aí navegando, deixando um rastro e buscando informações a respeito de imóvel, situação de juro, taxa de financiamento, condições, documentação. Ou seja, quando ele vem nos procurar ou via as nossas redes digitais, ou melhor ainda, quando ele manifesta interesse e nos procurar pessoalmente, ele já tem uma série de informações a nosso respeito. Se brincar, ele sabe muito mais do que nós a respeito do nosso imóvel. Por isso que a gente precisa, todo dia, criar essa disciplina de acompanhar, de ler, de estudar, né? Porque vocês sabem que o brasileiro está entre os 3 povos que ficam mais conectados diariamente. Das 24 horas do dia que nós temos, o brasileiro ele passa 9 horas e 20 minutos conectado diariamente. Então, e nós também estamos nessa média, a gente fica até mais se brincar, mas se eu sei que eu estou ficando 9 horas e meia conectado, eu vou usar pelo menos 20 minutos desse tempo para investir, porque senão as redes sociais, o mundo digital, ele é tão fantástico que ele vai roubando o nosso tempo, né? E quando você menos percebe, já foi de manhã cedo, vou entrar ali só para ver como é que tá as mensagens, já foi 1 hora, meia hora, então você perde tempo. Por isso que eu sempre gosto de fazer essas provocações, porque isso também é investir, né, no tempo de vocês. Isso tem que ser uma coisa constante. O curso é só a disciplina, é só a base. Nós estamos falando de organização, estamos falando de técnica de negociação, falando de vendas, né? Tudo isso são coisas que têm a ver com o bom desempenho de vocês no mercado. Ou, por exemplo, eu preciso estar sabendo, estar acompanhando por que às vezes um imóvel que está comigo, ele está com mais 4 ou 5 colegas meus de profissão, e por que o cliente compra do João e não compra de mim? Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa eu não soube comunicar para ele. Ou alguma coisa, algum atributo desse imóvel, dessa fazenda, dessa sala comercial, desse apartamento, dessa casa, ou desse terreno para locação, para venda, alguma coisa eu deixei de comunicar, ou pior, alguma coisa eu deixei de captar, algum sinal que o cliente me trouxe, né, que eu perdi a venda. Então, esses são sinais que a gente precisa estar aprimorando, e a gente só aprende fazendo. E se quer andar de bicicleta, você tem que tentar. Se você deixar um bom tempo, depois que você vai retomar, você fica meio cambaleante e tal, mas retoma a confiança. Isso é investir em negociação, investir em técnicas de venda, tá? Então, é isso que a gente traz, né? Tá acompanhando o que está acontecendo no meio digital. E hoje, mais de 60% das vendas que nós vamos fazer no segmento imobiliário, mais de 60% das vendas hoje começam no meio digital. Os estudiosos apontam, o pessoal que acompanha tendências de meio digital, tendências de venda, aponta que até 2030, 2032, no mínimo 90% das vendas que vocês vão fazer vai começar no meio digital. Então, se eu sei que 90%, hoje no mínimo 60% ou 90% começa no meio digital, eu preciso estar acompanhando que tendências que esse meu cliente, como que ele quer ser atendido no meio digital? Ou como que ele quer que eu mande informações de venda dos imóveis que eu tenho no meio digital. Mas, por outro lado, eu também não posso esquecer que sempre terá no mínimo 10 a 12% de clientes que vão querer fazer negócio no meio tradicional. Então, assim, o meio digital, ele vai diminuir, mas ele não vai deixar de existir. Eu preciso também preocupar as minhas vendas. Como é que eu vou comunicar com esse meu cliente que gosta, por exemplo, de panfleto? Ou esse meu cliente que às vezes mora, né, numa região um pouco mais afastada, mas ele é um cliente potencial de comprar um imóvel
para classe C e D, que custa aí 200 mil, que não é barato. Eu volto a dizer, 200 mil não é barato, é muito dinheiro. Mesmo sendo um imóvel inicial, é um dinheiro, tem um valor agregado muito grande. Mas esse meu cliente, ele é um cliente de uma certa idade que ele veio do mundo analógico. Então ele gosta de, às vezes, de ouvir um rádio. Eu não posso desprezar um anúncio no rádio. Eu não posso desprezar, muitas vezes, um carro de som. E se nós formos aqui nos bairros afastados ou nos municípios menores, eu tenho imobiliária, tenho corretor falando no meio digital, mas eu também tenho a mesma divulgação adaptada para rádio, para jornal, para carro de som, para panfleto. A maioria das pessoas ainda que está no meio digital, mas eles querem ainda a questão de pegar, de sentir. Então, como é que eu vou organizar minhas vendas? Preciso levar em consideração tudo isso. E vendas, eu não posso querer medir força com o cliente. E se eu querer medir força com o cliente, eu vou perder. Por quê? O cliente ele tem a decisão de comprar, tem um interesse, e ele tem o que? O mais importante? O dinheiro. Então, se eu quiser medir força com o cliente, eu vou sair perdendo. E sair perdendo para mim, enquanto profissional de mercado imobiliário, é deixar de vender. E se eu deixo de vender a empresa para a qual eu trabalho, ou o cliente que está querendo vender o imóvel para qual eu trabalho, ou o aluno vai perder, e eu também, porque eu vivo de comissão. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, querer medir força com o cliente. E sempre, né, ouvir o cliente, por mais que tenha as técnicas modernas de comunicação, de internet, de mídias digitais, eu não posso querer complicar na hora de falar com os clientes. Por isso que eu trago essa figura dessa criança, porque era antigo telefone. Todos nós, na nossa infância, nós brincamos, ou seja, menos é mais. Não adianta eu querer comunicar com o meu cliente inventando uma série de coisas, de falar muito bonito, se ele não vai entender. Se eu sei que de cada 4 ou 5 qualidades que eu falo de um produto para o cliente, daqui um pouco ele vai lembrar de 2, 3. Por quê? Isso é tendência desse mundo digital. Aí nós estamos perdendo a capacidade nossa de acumular informações. Por isso que eu tenho que saber comunicar com o meu cliente. Eu tenho que ser humilde na hora de comunicar com o meu cliente, na hora de falar de vendas. E principalmente, né, mas não menos importante, não deixar o cliente com dúvida. A gente vai falar daqui a pouco que no processo de comunicação com o cliente, e aí eu estou usando essa técnica com vocês. Vocês vão perceber que eu falo de um assunto, daqui a pouco lá na frente eu mostro um slide, porque às vezes as palavras que a gente fala, elas se perdem. Mas se eu falo uma palavra para o cliente, de um atributo do meu imóvel, mas eu mostro uma imagem, aquela imagem, meu cérebro tem capacidade de codificar e de guardar. É isso. Vendas é isso, gente. Né? Uns inventam um monte de técnica, respeito, mas assim, falando do ponto de vista bem claro, e que eu gosto sempre de ser de menos é mais, de ser muito claro e objetivo, vendas é isso. É você ter um bom produto, você conhecer o seu produto, você saber de que forma que você vai abordar o seu cliente, de que forma que você vai comunicar para o seu cliente, como é que você vai acompanhar todo o processo de negociação com o cliente e não esquecer do pós-venda. Porque o meu pós-venda, 15% das vendas que eu vou fazer no futuro, elas virão do meu pós-venda. Mesmo aquele cliente que eu atendi agora, eu não vendi, né, nesse momento, mas amanhã ou depois, 1 ano, 6 meses, quando ele precisar de alguém para servir de consultor de vendas, ele vai lembrar de mim, porque ele sabe que eu dei um bom atendimento. E aí, conversando com ele naquele 2, 3 minutos, eu peguei o nome dele, eu já comecei a tratar ele pelo nome, a pessoa já começa, né? Peguei o telefone, anotei ali rapidamente quais são as intenções, ou seja, já comecei a fazer o meu banco de dados para mandar informação para o meu cliente. A cada 15 dias eu mando uma postagem para ele no WhatsApp, olha, estou com esse imóvel aqui,
bacana, parece que ele é um perfil que se adapta a você. Pronto. Você não está sendo aquele vendedor chato, não está invadindo a intimidade do cliente, mas também está dizendo, olha, estou aqui. Se você precisar, ou se você tiver alguém que pedir referência como profissional do mercado imobiliário, lembre-se de mim. E por mais que nós estejamos, e tudo isso que eu estou falando, ó, 15 minutos, estou dando uma geral sobre toda a disciplina. E por mais que eu esteja sempre em contato com esse meu cliente, né, a cada 2 semanas eu mandar uma postagem para ele, eu mandar uma informação, eu conversando com ele, olha, você pode deixar sua data de nascimento aqui? Não precisa só falar o ano, não quero saber, só quero saber o dia e o mês. Pronto. Você tem uma listinha ali, começo da semana você tem aniversário de 4 ou 5 clientes. Dia do aniversário, manda uma mensagem, curta. Volto a dizer, por mais que nós estejamos no meio digital, as pessoas ainda querem sentimento, as pessoas querem ser lembradas como pessoas. Então nós não podemos deixar que o meio digital tire esse poder nosso de olhar nos olhos e conversar com o nosso cliente. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que a disciplina vai trazer. E a gente vai agora começar a fazer algumas abordagens. E eu espero, volto a dizer, que se de tudo que eu estou falando, 15 a 20% ficar na memória de vocês, esse é o diferente. Que é isso que faz a diferença e isso que vai ajudar vocês na hora que vocês estiverem negociando com o cliente. Bom, estamos falando de venda, deixa eu vender um pouco a minha imagem. Né? Faz parte de toda a conversa que você vai ter com o cliente. Você vai se apresentar, você vai procurar o nome dele, você vai falar um pouquinho de quem é você. Né? Meu nome é Carlos Vieira, para quem não me conhece ainda. Aqui do lado tem meus contatos, tem meu e-mail, tem meu Instagram. Quem puder entrar lá no meu Instagram e seguir, né? Acompanhar alguma coisa que a gente posta. Eu também posto muita coisa no meu LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta profissional que eu uso muito para comunicar. E agora não, que esses dias eu fiquei um pouquinho complicado, mas pelo menos a cada 10 dias eu faço uma postagem sobre um assunto que eu entendo que seja importante lá no LinkedIn. E por fim tem o meu WhatsApp. Então vocês fiquem à vontade. Eu tenho atendido muito aluno que manda mensagem no WhatsApp. Uma dúvida, uma orientação, né? Professor, achei um negócio bacana aqui, estou te mandando, me manda. O professor, ele vive disso, né? O professor, ele vive de estar ouvindo, de estar acompanhando, tá? Eu sou, antes de ser contabilista, antes de ser administrador de empresa, eu sempre gosto de dizer que eu gosto de ser professor. Apesar de não poder viver só da profissão de professor, eu gosto, né? Porque é uma disciplina uma profissão que você está sempre em movimento, está sempre em contato com as pessoas, você está sempre se movimentando. E isso me leva também, né, como disse João Guimarães Rosa no livro Grandes Sertões Vereda, professor ou mestre é aquele que de repente aprende. E eu, enquanto professor, eu estou sempre aprendendo. Isso me leva a ter meu cérebro sempre em movimento. Tá? Então fica a dica também para a gente não perder jamais essa oportunidade de estar aprendendo. Então tem meus contatos, né? Eu tenho uma pós na área de planejamento estratégico, que é a minha atuação principal, daqui a pouco vou falar sobre isso. Fiz uma outra pós na área de gestão estratégica de negócios e serviços, outra na área de gerenciamento de projetos e, por fim, uma pós na área de educação profissional e tecnologia, né? Porque educação profissional eu queria entender como é que a tecnologia, o que tem de diferente na inteligência artificial, metaverso, o que está acontecendo de inovador na tecnologia e o que isso tem a ver com a educação profissional, porque para que eu possa também acompanhar, né, e trazer novidades dos meus alunos. E por que eu fiz na área de tecnologia também? Porque hoje eu atuo numa empresa de tecnologia de informação e comunicação aqui do governo do estado. Eu sou responsável lá pela gestão da estratégia, essa é a minha gerência. E nós estamos pensando já, por exemplo, agora, como é que nós seremos de 2026 a 2030. Esse ano já foi.
2026 já está encaminhando. E eu estou pensando com a minha equipe, onde que nós queremos chegar até 2030? E onde eu quero chegar a 2030 é o desafio para vocês também, enquanto profissionais que estão aqui, já se diferenciando, porque vocês saíram da média, vieram buscar um investimento na qualificação, né? Identificaram que isso faria uma diferença na vida de vocês. Agora, aonde vocês querem estar até 2030? Aonde eu quero estar posicionado como referência de consultor no mercado imobiliário? 2030 é um pulo. Parece que ontem a gente estava fazendo despedida de festa de final de ano, Natal. Já estamos agora começando praticamente o último trimestre do ano. É a dinâmica do mundo digital. Parece que o tempo está passando mais rápido. É porque o mundo digital, as ansiedades do mundo moderno vai nos levando a isso. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Aqui também a gente vai falar daqui a pouco sobre organização de empresas, a parte de planejamento. Como é que eu planejo a minha atribuição? Ah, professor, eu trabalho como autônomo. Não tem problema. Como é que você planeja a sua atividade profissional enquanto consultor autônomo, ou como MEI, ou como microempresário, ou dono de uma imobiliária de pequeno e médio porte? Vocês acham que as grandes empresas começaram grandes? Não, a maioria das empresas começaram pequeno. Então, isso que faz a diferença. A lista de presença, tá? Eu tenho já um bom tempo aí na área de gestão e como consultor de empresas. Qual é o objetivo de vocês? E aí, quando eu procuro esse objetivo de vocês, você precisa também estar fazendo essa autoavaliação. Qual é o objetivo que eu tenho em atender o meu cliente? Ou será que eu estou dando o meu melhor para atender o meu cliente na área de vendas? Porque às vezes a gente vai entrando numa rotina tão grande do dia a dia, de levantar, de correr, de querer vender, e família, e trânsito, e meta, e resultado, e a gente perde um pouco essa capacidade nossa de fazer uma autoavaliação. Será que eu estou dando o melhor de mim? Ou será que eu teria coragem de comprar esse imóvel que eu estou vendendo para minha família? A gente precisa parar para pensar essas coisas. Que envolve também uma questão ética. Se eu não confio em comprar esse imóvel que eu estou vendendo, né? Então como é que eu quero vender? Como é que eu vou ter argumento para vender isso para terceiros? E a questão ética é muito importante. Apesar de nós estamos em 2026 quase, a questão ética ainda faz a diferença. O mercado identifica quem é o profissional que pode confiar e quem é aquele profissional que... E às vezes a gente leva 30 anos para construir uma imagem profissional e em 30 segundos a gente perde. Somente agora no mundo digital. E por fim, quais são as expectativas? Por que eu estou nessa profissão? Por que eu estou daqui a um ano vendendo imóvel? Ou porque daqui a 5 anos eu estou vendendo imóvel? Será que eu estou satisfeito? Será que eu estou dando o meu melhor? E vendas também é isso. Vendas é motivação diária. Porque se eu não me motivar diariamente, eu vou ficar aí 1 semana, 2 tentando vender. E não consigo vender, eu vou desmotivar. As vendas é isso. Vendas é eu saber que todo dia eu estou dando o meu melhor, claro, organizado, estruturado, eu tenho um planejamento, eu tenho o meu plano de marketing, eu tenho a minha carteira de cliente que eu estou construindo, eu tenho os imóveis que eu captei. Eu sei que mais dia menos dia, quando eu começar a vender, essa bola de neve girar, as vendas virão por naturalidade. Certo? Esse é parte do processo. Tá? Já falamos, né? Onde você quer estar daqui a 3, 5 ou 10 anos, parece que não é nada, mas passa tão rápido. Né? O que eu vou estar fazendo? Ou quando que eu quero, por exemplo, daqui a 2 anos eu quero ter pelo menos uma renda de 50 mil reais mês de comissão de imóvel. É um desafio. É impossível? Não. O céu é o limite. Agora, para eu vender, ter uma renda de 50 mil de comissão, eu preciso também me preparar. Eu preciso me organizar. Né? Bom, essa é a nossa caminhada aqui que a gente vai falar nesses 2 dias. Já falamos bastante.
E antes da gente entrar na questão da disciplina, eu sempre gosto de trazer algumas coisas atuais. Isso, por exemplo, aqui tem duas coisas importantes. Essa é uma pesquisa que o Secov, que é o Sindicato das Empresas Imobiliárias, que é vinculado à Federação de Comércio de Mato Grosso, ele tem uma série de pesquisas que ajudam a vida do profissional. O Cresce também tem, mas o Sindicato Imobiliário tem, e são pesquisas que estão disponíveis aí gratuitamente. Eu preciso estar acompanhando isso. E essa pesquisa aponta que o ano passado, e do ponto de vista econômico, não foi um ano tão bom. Só em Cuiabá foram fechados 4,6 bilhões de reais de negócios no mercado imobiliário. Só em Cuiabá. Então, se foram gerados 4,6 bilhões, né? Se eu conseguir 0,01% de retorno disso como comissão, para mim já estou satisfeito. É os 50 mil que eu estou me programando. É impossível? Não é. Eu, por exemplo, essa pesquisa, quando ela foi atualizada agora no começo do ano, eu me surpreendi. Tem um volume muito alto. Só Cuiabá gera 4 bilhões e 600 milhões. E aí a gente traz essa mesma pesquisa atualizada, né? Só o primeiro trimestre desse ano também já quase 1,5 bilhão de reais de vendas no mercado imobiliário. E isso com taxa Selic alta, com restrição econômica, com desemprego. A economia não se recuperou plenamente do período pós-pandemia, mas, né, é o maior valor já registrado desde 2015. Então, assim, mesmo com a taxa Selic alta, a gente percebe que a economia está girando. Vocês imaginem março do ano que vem, quando o Banco Central aponta que deve reduzir a taxa Selic. A taxa Selic há 4 anos atrás era 7,9%. Imagine se fosse hoje, quanto isso não ia gerar de vendas no mercado imobiliário. Mostra, então, que vocês estão no caminho certo. E tem toda uma demanda reprimida de pessoas querendo comprar imóvel. Né? Essa pesquisa, que ela usa o ITBI da prefeitura, tem uma pesquisa oficial, é só dado que foi gerado venda, né? Pesquisa oficial da Federação do Comércio. E só para finalizar, eu trouxe mais 2 dados. Isso aqui de primeiro trimestre de 25, isso aqui segundo trimestre de 25. Nós tivemos, primeiro trimestre, 3.090 unidades vendidas, segundo trimestre, 3.400, e um ticket médio, né, em torno de 450 mil, ali caiu um pouquinho, 400 mil. Ou seja, um ticket médio alto. Se eu pegar um imóvel de classe inicial que custa aí 200, 220 mil, né, é um ticket médio alto. E se você estratificar e ver isso por imóvel acima de 1 milhão, por exemplo, acima de 2 milhões, tem todo um valor agregado girando. Então, gira muito dinheiro. E, por fim, eu preciso sempre entender o meu cliente para atender. Se eu entendo bem o sinal que o meu cliente está dizendo, o que ele está comunicando em 2, 3 minutos, o que ele quer, qual é a intenção, qual é o desejo dele, eu começo a dar um melhor atendimento. E esse dar o melhor atendimento é até dizer para o cliente, olha, dos imóveis que eu tenho aqui, pelo perfil que você está me dizendo, hoje eu não tenho. Mas amanhã eu tenho mais 2, 3 imóveis que eu vou procurar, você dar um retorno. Ou seja, a pessoa já vai ficar satisfeita com você e você está sendo sincero. E não tem coisa pior no processo de vendas que a gente perceber que a pessoa está querendo nos passar para trás. É horrível. Né? Lembrando, hoje o cliente do meio digital, ele é muito bem informado, ele tem acesso a tantas informações ou mais informações do que você, e ele acompanha o que está acontecendo nas mídias. Então, assim, não adianta eu querer reinventar ou querer dizer uma coisa que meu imóvel não tem, porque o meu cliente vai perceber. Essa é a grande diferença desse novo profissional. Coisa de 10, 15 anos atrás, ainda havia esse estigma
de que corretor de imóvel era aquele profissional que às vezes, em algum momento, queria dar um jeitinho. Hoje já não tem mais espaço para isso no mercado. Por quê? Pois não. A colega, desculpa, esqueci seu nome. A Denise está procurando aqui, para quem está nos assistindo, né? Qual é o site, a fonte confiável para acompanhar, por exemplo, variação de aluguel, né? De índice de aluguel, né? Eu uso, ela citou uma empresa aqui, que tem várias empresas. Eu, basicamente, gosto de ir direto ou no site do Banco Central ou no site do IBGE. Agora, né? Eu uso muito IBGE, eu consumo muito dado do IBGE. Tá? Então, assim, é a melhor referência que tem. Né? Porque o IBGE é dado confiável. E o próprio sindicato das imobiliárias também, a Federação do Comércio, eles trazem as informações aí. Às vezes eles pegam o dado do IBGE e fazem uma análise, tem todo. Então, eu citaria esses 3 ou 4. Tá? Porque esse cliente que nós estamos querendo vender, obrigado, Denise, fica à vontade. Ele é agnóstico a canal, ou seja, ele está consumindo o tempo todo. Ele é muito bem informado, ele vive em rede social, ou seja, o que importa para ele é a opinião da comunidade. O que estão dizendo a respeito desse imóvel? O que estão dizendo a respeito desse corretor? Qual é o posicionamento político desse corretor? Até isso precisa tomar cuidado. E nós estamos num país tão dividido, tão sensível, né? E eu tenho a minha opinião particular, mas eu não externo nas mídias sociais. Porque se eu quero trabalhar com vendas, para que eu vou criar divergência com o meu cliente gratuitamente? Não adianta. E as pessoas que vão negociar com vocês na segunda-feira, vai levar a família, né? Vai levar aquela família que vai levar a esposa junto, e vocês sabem, Denise sabe melhor do que eu, que quando a esposa vai junto, ou a namorada, ou a mãe, já é 70% da venda encaminhada, porque quem toma o poder de decisão desses investimentos na família é a mulher. Sim, isso é fato, isso é as pesquisas que apontam. Então, para que se eu vou atender alguém na segunda-feira, em pleno domingo, e aí é um direito meu, mas eu não faço, né? Em pleno domingo, estou ali, à beira do rio, na piscina, né? Postando uma foto sem camisa e com a garrafa. Para quê? É desnecessário. Porque o cliente ele vai estar consumindo, é um cliente cada vez mais global, é um cliente cada vez mais empoderado, ou seja, ele é coautor da decisão de comprar. E ele quer saber com quem que ele está fazendo o negócio. Com quem que ele vai confiar os dados dele, com quem que ele vai contar a vida dele, com quem que ele vai transacionar numa imobiliária. Então, assim, isso é muito perigoso, acho que a gente está vivendo nesse meio digital. Então, cada vez mais a gente precisa desse distanciamento. Não se expor, principalmente em algumas ocupações. Principalmente, eu diria, corretor de imóvel. Vai lidar com N tipo de clientes. E às vezes uma postagem que você fez inocentemente, né, pode gerar um mal-estar, e isso vai gerar uma perda de uma confiança, de uma imagem que as pessoas têm de vocês. Bom, o professor fala demais, viu, gente? A gente vai conversando, aí você vai indo, mas é tudo dentro da disciplina, e esse é o meu compromisso. Falar um pouco sobre organização de empresas. O que é alinhamento institucional? Né? Às vezes a gente ouve isso. O que isso tem a ver com o imobiliário? O que isso tem a ver com o corretor que vai trabalhar enquanto autônomo? Né? Ele começar a organizar, você ter essa diferenciação. Se eu estou trabalhando como autônomo, eu estou organizando a minha vida, as minhas rotinas, mas eu ainda não sou uma empresa. Mas a partir do momento que eu me organizo, a minha rotina, as minhas atividades, e eu monto uma empresa, eu já deixei de ser um profissional autônomo ou um profissional, né, sem estar regulamentado,
e eu estou organizando uma empresa. Então, isso que diferencia. O que é a diferença básica entre organização e empresa? É que a empresa ela trabalha para ter lucro. A empresa ela é minimamente estruturada, né? Uma empresa ela tem minimamente uma organização. Mesmo eu estando trabalhando enquanto autônomo, mas se eu começar a me organizar, né? Mesmo em que eu não abri o meu MEI, mas eu estou me organizando, né? O que empresa é? Empresa é você organizar pessoas, ideias, recursos e com meta e objetivo. Então isso que diferencia. Isso que diferencia também porque que algumas empresas têm mais ou menos sucesso do que as outras. Você sabe que mais de 92% das empresas no Brasil são microempresas. Mas mais de 90% das microempresas, em até 5 anos, elas vão quebrar. Por quê? Porque elas não se organizaram. Elas não estruturaram. A gente não quer que o profissional do mercado imobiliário, que comece a crescer, ele também não tenha essa preocupação de organizar a vida dele. De saber, por exemplo, né? Mesmo eu trabalhando como autônomo, trabalhando em imobiliária, eu preciso saber diferenciar quais são as 4 funções administrativas. Ter a função de planejar, eu vou planejar as minhas atividades, planejar, fazer meu plano de marketing, meu plano de vendas, como é que eu vou atuar na semana que vem, como é que eu vou atuar ano que vem, ou aonde eu quero estar daqui até 2030. Eu vou organizar as minhas atividades, né? Vou dirigir o meu trabalho e vou avaliar, porque não adianta eu planejar, organizar, e se eu não avaliar, daqui a pouco eu estou chegando no final do ano, eu falo, poxa vida, eu me organizei para vender 5 imóveis por mês, né? Vender 60 imóveis durante o ano, e acabou o ano e eu vendi 2. O que eu fiz de errado? Alguma coisa aconteceu. Ou você não se organizou, ou você foi um foco diferente, mas se você não se planejar, você não sabe como é que você está indo. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou pior, né? Aquela expressão bem cuiabana que a gente conhece. Fica igual o cachorro quando cai de mudança. Não sabe de onde que veio, não sabe para onde que vai, e pior, não sabe onde que está. E isso acontece com muitos profissionais. Também de profissional de vendas. Ele vive de vendas. Mas ele sabe que para ele vender, ele leva um certo tempo. Faz um certo tempo, essa curva de maturação ela precisa acontecer. Se isso não acontecer, né, o grande prejudicado sou eu. Ou seja, eu não me planejei, eu não me organizei. Eu não planejei a minha visão de futuro. Eu não organizei as minhas atividades. Isso serve tanto, volto a dizer, tanto para quem trabalha como autônomo, tanto para quem trabalha dentro da imobiliária. Ou seja, qual é o meu planejamento estratégico? Onde eu quero estar daqui a algum tempo, daqui a 4, 5 anos? Mas para eu chegar daqui a 4, 5 anos sendo referência, por exemplo, enquanto corretor, enquanto consultor de vendas, daqui a 2 anos eu preciso estar pelo menos com um site bem estruturado, ter feito os cursos, estar gravando vídeo, estar gravando tutorial. E para que daqui a 2 anos eu consiga fazer isso, eu tenho que fazer o dever de casa, aquela atividade operacional do dia a dia. Como é que eu vou organizar a minha agenda semana que vem? Ou como é que eu vou organizar a minha agenda de amanhã? Porque se eu não me organizo, daqui a pouco o dia já passou. Você sabe disso. Não tem aquela sensação de, poxa vida, essa semana passou e eu não estou cansado e eu não fiz nada. Isso é ruim. Isso traz um sentimento de desânimo para o profissional. E por fim, né? Você organizou a empresa, organizou as atividades, o organograma você vai trazer os cargos que existem dentro de uma empresa. Mas o que é ainda essa questão de alinhamento institucional? O que é missão, o que é visão, valor? Às vezes a gente trabalha numa imobiliária, ou você chega numa empresa, você vê aquele quadro bonito ali na entrada, né? Missão, visão e valor, e a gente não para pensar o que é isso. Né? A missão, ou alguém chega e procura, eu sou um corretor autônomo, estou aí há 3 anos, alguém procura, qual que é a sua missão? A missão é aquilo para que eu existo. O que eu estou fazendo o curso?
Por que eu estou deixando de estar em casa, deitado, e estou aqui buscando, estou investindo, estou estudando, estou buscando? Alguma coisa me despertou. Ou seja, a minha missão é ser referência no mercado imobiliário, por exemplo. Essa é a minha diferença. E visão é onde eu quero estar. A visão sempre é olhar para frente. Onde eu quero estar ano que vem? Onde eu quero estar em janeiro do ano que vem? Com certeza, melhor do que eu estou fazendo hoje. É isso que nos move. E valor é aquilo que diferencia. É aquilo que a pessoa fala assim, não, eu vou comprar. Esse é o nome. Eu vou comprar o imóvel do Eduardo, eu vou comprar da Denise, porque tem alguma coisa diferente neles que me inspira confiança. Eles têm qualidade, eles têm boa comunicação, eles me têm confiança, eles me passaram credibilidade. Então, valor é isso que nos diferencia. Ou você olhar para uma imobiliária e falar assim, poxa vida, o meu sonho é trabalhar naquela imobiliária ou montar uma empresa para que ela seja igual àquela imobiliária. Então, o valor é isso, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos diferencia. Por exemplo, né? Essa imobiliária aqui, qual é a missão dela? É entender as reais dores do cliente por meio da excelência, desde o pré até o pós-venda. Qual é a visão dela? E a visão, eu sempre gosto desse exemplo, que é uma visão bem ousada. Ela quer simplesmente ser referência imobiliária. De qualquer jeito, não. Ela quer com imóvel de qualidade. Agora, ela quer vender imóvel como se ela estivesse comprando. Olha o desafio. Eu quero vender para alguém como se eu estivesse comprando esse imóvel para mim. E se eu vou comprar alguma coisa para mim, eu quero sempre o melhor. Então, eu quero o melhor para o meu cliente. E aí eu deixo eu sei que vocês já vão começar os 20 minutos amanhã cedo, um desafio. Né? Faz um desafio, monta seu negócio, monta seu imobiliário, começa a sonhar, joga para o universo. Quando você joga para o universo, as coisas boas vêm. Se eu jogo coisa ruim, a coisa ruim vem. Assim, vou sonhar minha imobiliária, como é que vai ser o nome da minha imobiliária? Né? Não, daqui a 2 anos eu quero a minha imobiliária de médio porte, com 10 ou 12 colaboradores. E qual que vai ser o diferencial da minha empresa? Deixa esse exercício para vocês. Né? Vale a pena. A gente precisa também começar a exercitar o cérebro para que o cérebro continue trabalhando a nosso favor. Bom, começar agora a falar sobre negociação e vendas, processo de vendas, ou antigamente técnicas comerciais, ou interação. É isso que a gente vai trazer, muitas coisas que eu já falei lá na abertura da aula. Mas a venda antes da venda, isso fica muito claro. Né? Antes de vender, eu tenho todo um processo de me organizar para vender. Antes de vender imóvel, antes do Eduardo querer vender o imóvel para o Hugo, ele tem que vender para ele mesmo. Ele tem que ter aquela confiança. Né? Esse é o nome. Pedro. Né? Porque senão o Hugo, em vez de comprar do Eduardo, ele vai comprar do Pedro. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa eu não soube comunicar. Então o processo de vendas, ele começa antes da venda. E às vezes você se prepara, né? Às vezes eu tenho algumas reuniões, são reuniões, eu faço muita reunião online. Reunião de 40 minutos. Mas para daqueles 40 minutos eu passo 2, 3 dias me preparando, 1 hora aqui, meia hora ali, me organizando. Por exemplo, hoje, eu tive reunião de diretoria da minha empresa. Mas eu venho 2 semanas organizando, montando, organizando, levando até a ata pronta. Ou seja, preparação é tudo. E venda é preparação, Pedro. Venda é preparação, Hugo. Venda é preparação, Eduardo. Venda é preparação, Denise. Você esqueceu o nome do Sebastião. Entendeu? Vocês perceberam? Eu estou usando uma técnica com vocês de venda. Ou seja, eu estou conversando com vocês, já estou buscando o nome. E quando você fala o nome, eu repito, meu cérebro já vai buscar. Então eu já sei quem está comigo aqui perto. E vendas é isso. As pessoas querem que você olhe no olho, mas também chame pelo nome. Isso diferencia. Isso dá uma qualidade no meu atendimento.
né? Basicamente, vendas é um processo pessoal, e pessoal, de tantas definições que tem, vocês vão encontrar, eu gosto muito dessa porque ela é muito clara, reta e objetiva. É um processo pessoal ou impessoal de você persuadir. Persuadir é você convencer um possível cliente a adquirir uma mercadoria ou serviço. Agora, você quer procurar atender necessidade e desejos dessa pessoa, ou seja, venda. Venda é você sanar a dor de alguém. Quem tem uma dor, ele quer um remédio. Quem vem comprar um imóvel, ele tem uma dor. Muitas vezes o marketing mostrou para ele que ele precisa comprar aquele imóvel, ou a família cresceu, ele precisa mudar de imóvel, ou ele precisa investir, ou ele está pagando aluguel, e quer, ou seja, alguma dor ele tem. Alguma necessidade ele quer que você atenda. E esse atender é você usar esse poder seu de negociação, de persuasão. É de você passar as melhores informações. Ou seja, você entender o seu cliente. E entender o seu cliente é você saber que em 1 ou 2 minutos de conversa, né, eu já sei, por exemplo, o que o Sebastião quer. Ele já começou a falar que ele quer um imóvel mais ou menos assim. Então eu já comecei a captar. Né? Ele quer um imóvel para começo do ano que vem. Ou seja, em 1 minuto, o meu cérebro já foi... E aí a gente sempre tem aquele hábito, né? Você vai conversar com alguém... Eu, por exemplo, eu nunca vou a uma reunião, nunca vou conversar com alguém sem ter um papel. Eu sempre tenho mania mesmo, de quem veio do mundo analógico. Alguns começam a digitar. Eu acho muito desagradável estar conversando com alguém ali e estar aqui digitando. Então eu levo um papel. Estou vendendo para alguém, esse papel, anota aqui. Desculpa, Pedro, esqueci seu nome. Pronto, já repetiu. Fala, poxa vida, ele está me dando uma atenção especial. Ele está entendendo o que eu quero. Ele parou o tempo para me ouvir. Ele está reconhecendo a minha necessidade. Ou seja, ele está me dando uma atenção toda especial. Isso é venda. Isso não passa de 1 minuto, 2 minutos, conversando com a pessoa. Está buscando informação. Agora, esse buscar informação, eu não posso também transformar isso numa inquisição de polícia civil, né? De começar a especular, desculpa a expressão bem popular, mas assim, de interrogar, não. Oi? Você quebra a barreira, você vai conversando com a pessoa, você vai dialogando. Vendas é comunicação em diálogo, você vai conversando, você vai ouvindo, e aí você vai, né, trazendo alguns apontamentos para você entender melhor. E não ter vergonha de dizer, olha, Denise, desculpa, você falou do imóvel que você queria, eu não entendi. Você pode explicar de novo? Normal. Normal. Né? Fiquei com uma dúvida. Ou eu falei para você desse imóvel, será que você entendeu bem? Você quer que eu, né, explique? Ou, de repente, você quer que eu converse amanhã depois com mais alguém? Com seu sócio? Alguém da sua família? Normal. Você está dizendo para o cliente que você se preocupa com ele. E você quer que ele vivencie a melhor experiência ao adquirir esse imóvel. Né? Você está dando opções para ele de avaliar quais são as alternativas que eu tenho. Até para dizer, olha, né, as alternativas que eu tenho hoje, talvez, se não te atender, eu espero até amanhã que eu vou procurar. Eu tenho mais 3 ou 4 imóveis aqui comigo, com meus colegas que são parceiros, ou seja, mesmo eu trabalhando como autônomo, eu preciso atuar em rede. Não adianta eu ter uma fazenda para vender lá em Dom Aquino, eu estou desde janeiro querendo vender e eu não consigo vender. Agora, se eu chamo o Eduardo, o Pedro, o Bruno, o Sebastião, a Denise, olha, gente, vamos vender essa fazenda. Estou com essa fazenda aqui, é 10 milhões, é 5% de comissão, né? Vamos fazer um acordo aqui, fazer um contrato nosso aqui, quem vender tanto, quem apresentar tanto. Vendas, mercado imobiliário é atuar em rede, atuar em parceria. Agora, eu também para chamar alguém para trabalhar comigo, ou se eu for trabalhar com alguém, né? Usar uma expressão bem
popular. É igual o jogo do bicho. Só vale o que está escrito. Mesmo sendo meu melhor amigo, eu só faço negócio com ele se tiver uma folhinha de contrato ali. Pronto. Digita ali, coloca meus dados. Vou lá no GovBR, assino digitalmente, ele também assina, pronto. É segurança sua e dele, segurança do cliente. Você vai pegar um imóvel para vender para o cliente, faz um contrato com ele, estabelecendo tudo certinho. Você vai dar credibilidade, você vai mostrar para o cliente que você se preocupa com o bem-estar dele. Normal isso. Às vezes a gente fica achando que é ruim, não. Normal. O Pedro está procurando se seria pode ser uma autorização, mas nessa autorização também você já estabelece. Você pode até pedir exclusividade, mas você vai acordar com ele, por exemplo, olha, né? Estou pegando esse imóvel do Sebastião, né? Imóvel tal, dele, telefone dele, número do documento, e dizer, olha, o valor do imóvel é de tanto a tanto, a minha comissão é tanto, né? A forma de... Assim, você tem um contrato de corretagem, né? Não mais do que uma página, mas assim, dá segurança para você e dá segurança para o cliente. Só para formalizar. Então, assim, não... E mesmo para vender também, né? Não ficar só no verbal, não se empolgar e... Não, vamos sentar, vamos oficializar isso aí. É tranquilo, isso faz parte do processo. Porque essa segurança que você dá para o cliente vai influenciar na decisão de compra dele. Essa garantia, essa credibilidade que você passa, né? Porque prometer e não cumprir, gente, é pior do que mentir. É você abusar da confiança. E às vezes a gente ainda, né, conversando com alguns profissionais, na hora de prometer, não, eu te dou o céu, dou o mundo, e Deus é 10 e eu sou 1000 e pronto. E aí depois você não consegue cumprir. Isso é ruim. Isso depõe contra a sua imagem profissional. Você vai criar uma imagem ruim no seu pós-venda, no seu pós-compra. E lembrando que 15% das vendas que você vai fazer no futuro, você vai trazer dos negócios que você está articulando hoje. E não esquecer do foco em venda, conhecer o produto. E quando eu falo conhecer o produto, é saber realmente do produto. Né? Por exemplo, será que na hora que eu estou conversando com o meu cliente sabe do meu imóvel? Ele sabe o quarto, ele já entrou, mas será que eu sei dizer para ele, olha, esse imóvel que você está comprando, ele está nessa região aqui da cidade, que é uma das melhores regiões de expansão imobiliária. Está vindo, por exemplo, sabia que está criando o Parque Novo Mato Grosso, lá na saída da Chapada? Estão vindo mais 4 ou 5 grandes condomínios para essa área. Então, a tendência, tem uma pesquisa do Sindicato dos Corretores de Imóveis, das imobiliárias, que aponta que em 5 anos, essa região vai valorizar 22%. Você falou para ele, baseado em dados, mostrou segurança e demonstrou que você está preocupado em ajudar na decisão de compra dele. Isso. Agora, isso é preparação, né? E isso só acontece se eu estiver preparado, né? Não precisa nem responder essa pergunta, mas com quem que você negociou hoje? A nossa vida é negociação diária. Para sair de casa, para pegar um trânsito, com a família, aqui na escola, no trabalho, né? Eu não cheguei no começo aqui, comecei a negociar com vocês, olha, nós temos aula hoje, amanhã, avaliação, assim. Tudo na vida é negociação. A gente precisa estar preparado para desenvolver a nossa capacidade de negociar, de usar o que se chama de escuta ativa, né? E aí, num processo de negociação, no processo de venda, eu não posso esquecer que eu tenho 2 orelhas para ouvir mais e uma boca só para falar menos. Vendas é isso. Não adianta eu querer atropelar o meu cliente se eu não ouvir o que o cliente quer, se eu não parei para entender o que o meu cliente está sinalizando que ele tem de interesse.
que o Eduardo quer na hora de comprar um imóvel? Porque ele está dizendo, olha, minha família está crescendo, eu moro num apartamento, mas estou cansado, quero ir para cá, uma casa. Eu tenho filhos que já estão em idade adolescente, que quer ter animal, ou seja, em 1 minuto, ele sinalizou para você o tipo de imóvel que ele quer. Ele já deu uma rápida, e se você não parou para ouvir, você perdeu a grande oportunidade de tê-lo como cliente. E você tê-lo como cliente é saber que no futuro ele vai falar bem de você. Ele vai te indicar. Ou seja, é você ter estratégia para superar o não. Não tem aquela história que fala o não a gente já tem? Né? Agora eu tenho que estar preparado para ouvir o meu cliente. O que eu falo de escuta ativa, reconhecer o ponto de vista do cliente, né? Criar um clima favorável. Né? Antigamente a gente começava na negociação falando de política, hoje já está complicado. Religião também não é muito bom. Né? Eu não cheguei aqui hoje, no começo da aula, falei, pessoal, cadê a chuva? Né? Quem estava aqui em sala ouviu isso. Né? Eu usei uma técnica de quebrar barreira. Eu não conhecia vocês, eu cheguei, ele tinha 2 alunos, o Eduardo e o Bruno estavam ali fora conversando, eu parei, conversei, cheguei aqui e falei, gente, e a chuva? Do nada. Ou seja, já quebrei o gelo, comecei a estabelecer relações. Estou criando um clima favorável, né? Estou expressando meu ponto de vista, mas não estou provocando o meu cliente. Porque no meio digital, as pessoas estamos num momento de pessoas muito sensíveis. Às vezes, qualquer coisa que eu poste, eu não falei com vocês que eu posso levar 30 anos para construir uma imagem profissional e em 30 segundos eu perco essa minha imagem. Depois que eu perco, no meio digital acabou. Né? Porque eu preciso considerar que o desempenho do vendedor está ligado basicamente em 3 condições. Ou seja, estou resumindo tudo que eu falei anteriormente. Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso saber como fazer. Então, ou seja, eu sei o que eu quero fazer. Agora, eu tenho que saber como que eu vou fazer isso. E melhor, eu preciso querer fazer. Porque senão, às vezes a gente percebe que vai comprar um imóvel, comprar um carro, ou comprar uma camisa no shopping, e a pessoa vem nos atender naquela má vontade. Ele sabe o que ele quer fazer. Às vezes ele até sabe como fazer, mas ele não quer. Não é isso, Sebastião? É ruim. Você fala, poxa vida, esse cara... Né? Eu cheguei para comprar aquele carro, comprar aquele imóvel, a pessoa estava sentada, de braço cruzado, não foi capaz de levantar e me receber com um sorriso. Ou seja, já quebrou aquela possível empatia que eu teria com ele, eu já comecei a criar um tal que nós chamamos de preconceito. Né? Ou o contrário, eu sou vendedor, entra alguém ali, no sábado, à vontade, né? E eu olho para ele e falo, aí, coitado, o cara não tem condições de comprar esse imóvel aqui de 500 mil reais. Ou seja, sem nem eu conhecer, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como fazer, mas eu não quero fazer porque eu achei que aquela pessoa, aquele José que entrou, o Carlos que entrou, né? Eu saí de casa de sandália, de bermuda, coloquei uma camiseta e pus um boné, falei, não, esse cara não... Ou seja, eu criei um preconceito. E vendas, nós temos que despir, no bom sentido, de tudo isso. Eu não posso criar preconceito contra ninguém. Todo mundo é um cliente em potencial. Não é isso? Isso faz sentido para vocês? Está no nosso dia a dia. Porque vendas é um processo de... Eu tenho um vendedor, que tem um produto, tem um imóvel para vender. Eu tenho um cliente do outro lado, que tem o dinheiro. Eu comunico, falo desse meu imóvel, passo as condições, passo os atributos. Né? A pessoa pede mais informação, ele tem o dinheiro, nós entramos em sintonia, eu estou mostrando para ele que eu consigo satisfazer a dor dele e eu vendo. Vendo é isso. Sim, bem resumidamente é isso. Se eu não conseguir vender, alguma coisa aconteceu. De repente eu não entendi direito o que o meu cliente queria, ou não soube comunicar, ou eu ofertei um produto e um serviço que não era o perfil dele. Então não posso esquecer, em qualquer processo de negociação que eu vou entrar,
eu preciso, né, estar muito atento às técnicas de negociação e técnicas de vendas. Como é que eu vou atender esse meu cliente? Né? Eu preciso estar por dentro de regras, de segredo, mas sobretudo tem que saber que venda é uma diversão. Diversão no bom sentido, né? Não diversão na forma pejorativa, diversão assim de que eu estou fazendo o meu melhor e esse meu melhor em vender, ele me dá prazer. E se não me dá prazer, eu faço de qualquer jeito. E se eu faço de qualquer jeito, o cliente percebe, o cara lá, aquele Carlos lá, veio para a sala de aula de qualquer jeito, já chegou reclamando, chegou cansado, né? Ou foi apresentar os slides, o slide não deu certo, ele já começou a reclamar, não, eu tenho que ter alguma coisa na manga ali, não deu certo, vamos no gogó. Vocês percebem que eu estou falando aqui, às vezes eu nem uso slide, eu tenho o slide como referência, para deixar para vocês, mas a gente vai conduzindo a aula, e venda é isso. Para aí, agora meu computador não consegue abrir, eu não consigo mostrar, falar do... Olha, estamos com probleminha de internet, eu não vou conseguir agora abrir para te mostrar as fotos. Mas esse meu imóvel, ele é isso, ó. Eu tenho algumas fotos salvas no meu celular, né? Salvo lá na minha galeria, eu tenho um drive muito bem organizado. Eu vou abrir e mostrar para ele. Pronto. Eu estou atendendo ele, mostrando para ele que eu sei improvisar e eu não perdi a conexão de venda. Estou dizendo que eu estou preocupado com ele. Olha, a internet vai voltar, ou a energia vai voltar daqui a pouquinho, a gente vai depois reconecta. Pronto. O bom vendedor, ele está preparado para os improvisos, né? Por quê? Se eu encarar a negociação como uma disputa, né? Eu só vou ter uma vitória e da forma como eu lidar com essa situação. E ter a vitória é eu saber, eu atendi bem o meu cliente ficou satisfeito, meu cliente entrou no meu site lá ou mandou uma mensagem no meu WhatsApp agradecendo, porque no meu pós-venda eu vendi um imóvel para ele, mas no meu pós-venda eu ofertei para ele, olha, você está mudando para esse condomínio, você precisa de alguém para instalar um chuveiro elétrico para você? Você precisa de uma faxineira, uma diarista que vai te ajudar? Você precisa de alguém que vai instalar e instalar esse imóvel? Ou seja, eu estou mostrando para ele que eu não quero só vender. Estou mostrando para ele que eu me preocupo com ele. E vendas é isso. Venda de mercado imobiliário é eu ter mais pessoas em rede comigo para eu ofertar meu serviço. Porque se eu oferto o serviço de um montador de imóvel ou de um caminhão de mudança, essa pessoa que presta esse serviço, amanhã ou depois fala, olha, se você quiser comprar um imóvel, quiser alugar um imóvel, procura o Sebastião, procura o Eduardo, procura o Bruno, o Pedro, procura a Dalila, porque eles me atenderam assim de uma forma tão bacana que eu me saí de lá com a melhor experiência na hora de comprar. E você tem sempre pessoas que vão falar de você, né? Porque o seu objetivo é chegar a um acordo. Às vezes o cliente pode até falar, reclamar do seu produto, né? Mas se você tiver argumento para contrapor a ele, se você tiver argumento, se você conhecer bem o seu imóvel, você pode dizer, olha, realmente, né? Esse valor desse imóvel, ele está isso porque ele tem esses e esses atributos que valorizam esse imóvel que eu estou querendo te vender. É um imóvel que está numa região bem localizada. É um imóvel, por exemplo, que tem um espaço gourmet, que você pode reunir sua família final de semana. Você comentou comigo que os seus filhos estão querendo, né, criar cachorro. Você sabia que nesse condomínio, ou nessa casa que eu estou vendendo, na região dela tem uma praça, onde tem um espaço exclusivo para você fazer a sua caminhada, mas também tem um espaço para o seu pet brincar? Pronto. Você está argumentando com o seu cliente e contrapondo ao não dele. A gente vai avançando, porque é coisa que a gente já abordou, né? E por fim, a gente está mais uns 20 minutos, a gente conclui, tá? Eu preciso estar muito atento na hora de negociar, na hora de divulgar o meu produto, estar muito atento qual é a abertura do meu funil de vendas. O que
que é o funil de vendas? É esse processo aqui onde eu atraio o meu cliente, ou atraio, né, a pessoa enquanto visitante. Ele vem, começa a entender, começa a conversar, começa a buscar informação de um imóvel. Alguma coisa gerou um interesse, gerou um lead para ele, né? E a gente começa a relacionar, começa a contra-argumentar, e isso gera uma venda. Isso é o funil de vendas. Por que o funil de vendas no mercado imobiliário, por exemplo, no meio digital, ele tem um alcance maior? Porque você consegue abrir quanto mais a boca dele. Você está 7 dias por semana divulgando, você está 24 horas do dia ali com sua rede digital e você está no mundo todo. Né? Por isso que atrai mais pessoas. Por isso que eu preciso ter um bom site, ter uma boa mídia digital para atrair as pessoas. Porque isso vai estar lá. Agora, se eu quero atrair as pessoas enquanto visitante e isso gerar uma venda, eu tenho que ter pelo menos informações no meu Instagram, informações atualizadas. Senão a pessoa entra lá 1 dia, 2 dias e começa a perceber que aquela informação que ela está vendo é da semana passada. Isso é igual ao jornal de ontem. É tudo notícia velha. Olha aí. A imobiliária aqui não atualiza. Esse corretor aqui não tem imóvel novo. Pode ser o mesmo imóvel. Troca foto. Posta 2 fotos, põe uma foto nova. Faz um vídeo curto ali, joga nos stories. Está mostrando para a pessoa que você está preocupado com ele. Porque a pesquisa aponta do funil de vendas que, em média, se eu conseguir atrair 100 pessoas para visitar uma informação de um imóvel, né? Se eu atender 100, primeiro filtro 50, eu posso até conversar com 10 pessoas e desses 100, se eu vender para 3, a minha taxa de conversão, Sebastião, tá ó, bacana. Agora, como é que eu aumento a minha taxa de conversão? Eu, cada vez mais atraindo pessoas. Como é que eu atraio mais pessoas? Eu estou no meio digital, né? Não se esquecendo que a mesma pesquisa aponta que é 5 vezes mais caro para um profissional, para uma imobiliária, é 5 vezes mais caro eu captar um novo cliente do que eu fidelizar aquele cliente que eu já tenho. Mesmo que ele não compre de mim. Mas se ele não comprar de mim e ele for bem dele, ele vai lembrar de mim no futuro. É isso que faz a diferença. E mesmo no mundo digital, pessoas vão ainda na hora de fechar um negócio pedir informação. Ou o Pedro liga para a Dalila, Dalila, eu estou querendo comprar um imóvel. Você ouviu falar do Eduardo? Você conhece ele? Você conhece a empresa do Sebastião? Ou, né, o Bruno falou que vendeu uma casa para você. O que você acha? Isso é normal. As pessoas ainda, mesmo no meio digital, confiam em buscar informação das pessoas. Né? E isso no meio digital também funciona. Né? Você precisa ter clareza de posicionamento, criar uma fonte de informação. Né? Não vou entrar nesse nível detalhado, porque a gente, na disciplina de marketing, a gente fala um pouco mais. Mas eu fiz questão de trazer para mostrar para vocês que o marketing digital está muito ligado também com a minha organização de vendas. Não adianta eu querer ter a melhor venda se eu não ter um marketing estabelecido. Se eu não tiver, por exemplo, um produto que vai atrair aquele visitante lá no funil de vendas, uma informação gratuita, ou um simulador de prestação. Às vezes a pessoa quer saber, bom, eu estou financiando um imóvel de 500 mil, eu vou dar 20% de entrada, é 100 mil, eu vou financiar 400, né? A taxa Selic está 15%. Como é que eu vou simular isso em 240 meses? Só para ter noção. Se eu tiver um simulador lá no meu site, ou tiver no meu Instagram um link que me remete a um simulador, a pessoa já fala, poxa vida, eu não preciso sair daqui para outro lugar. O Pedro já preocupou comigo, né? E eu sei, talvez não seja o valor exato, vou ter noção de que se eu financiar esse imóvel 400 mil em 240 meses, vou pagar aí 2.500 por mês. Ou seja, eu já mostrei um serviço a mais para o meu cliente.
né? Eu já demonstrei para ele a minha preocupação em bem atendê-lo. Por quê? Etapa de venda é isso, né? É você gerar oportunidades, você falar, analisar o mercado, ter uma estratégia e você gerir sua carteira de cliente. Resumidamente, isso que a gente vem falando nessa 1h15, né? Vendas é isso, né? Vendas é eu gerar valor ao meu produto, né? É eu conversar com o meu cliente da mesma forma que eu estou trocando ideia com meus parentes e amigos, ou seja, com todo respeito, mas assim, conversando, trocando ideias, né? Mostrando para ele confiança, mostrando para esse meu cliente que eu estou preocupado com ele, como se ele fosse alguém da minha família, eu quero dar a melhor atenção para ele, né? Eu quero, por exemplo, ter um imóvel que eu estou, a fazenda que eu estava usando como exemplo para vocês, né? Estou com essa fazenda aí há um bom tempo e eu não estou conseguindo vender, já usei todas as estratégias. Será que eu já usei as minhas redes sociais, né? Para procurar, olha, você que está aí agora, você está aí em Campo Verde, você é meu amigo, você me conhece há tanto tempo, estou com uma fazenda lá em Dom Aquino, você consegue me indicar aí 5 ou 6 potenciais clientes que eu possa fazer contato com ele? Está sendo proativo. Ou será que eu tenho um imóvel para vender, ou estou terminando o meu curso e a pesquisa aponta que a gente, hoje, cada um de nós, Bruno, cada um de nós está no mínimo em 10 grupos do WhatsApp. Será que eu já entrei nesses grupos? Falei, olha, pessoal, aqui é o Pedro, né? Se vocês, a partir de hoje, se vocês precisarem de alguém para dar consultoria na hora de comprar, vender, alugar um imóvel, eu estou terminando o meu curso, estou buscando a minha qualificação e eu já tenho o meu registro no conselho. Se precisar, me procura. Pronto. Você já comunicou para a pessoa. A gente tem aí no mínimo 10 grupos, a gente deixa de falar com quem está do nosso lado. São pessoas que vão também comprar, vão vender ou vão falar bem de nós para outros. Né? Eu preciso criar relacionamento. Né? Essa palavra aqui, eu não gosto muito de usar palavras inglesas, né? Eu só trouxe para mostrar o que é network. É relacionamento. É eu me relacionar bem com todo mundo, acompanhar as redes, dizer, olha, o dia que você precisar de alguém para vender ou alugar um imóvel, me procura, estou à sua disposição. Né? Então, já demonstrou para a pessoa, sinalizou e está criando um relacionamento. Né? Tomar cuidado com o que a gente fala mal de concorrente. O meu concorrente, o meu colega de profissão, ele pode ser aquele profissional que, às vezes, ele não tenha tanta credibilidade, às vezes ele não usa tanto um padrão ético, mas não serei eu que vou falar mal dele para o meu cliente. Lembre-se, nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca só para respirar, contar até 10 e falar. Porque quando eu solto a palavra jogada, ela não volta mais. E às vezes num comentário, numa brincadeira, num gracejo que eu faço com alguém, né, eu destruo toda a minha imagem profissional que eu tenho. Aquela piadinha sem graça de estilo 5ª série, não faz parte do perfil profissional de um bom corretor de imóvel. Tá? Desculpa, a gente, enquanto professor, tem que falar isso, porque a gente sabe que às vezes isso acontece, ainda acontece, né? Por mais que eu esteja no meio digital, eu sempre preciso ter um cuidado de ter alguma coisa, ter um panfleto, ter às vezes eu tenho meu cartão de visita no meio digital, né? Alguém quer saber de mim, eu falo, não, entra aqui, pega meu QR Code aqui, pronto. Mas eu tenho alguns cartõezinhos de papel, porque tem pessoas que têm essa necessidade de ter papel. Então, para que eu vou deixar de perder uma venda e a pessoa não consegue digitar meu número no celular e está com pressa? Não, toma aqui, ó. Toma um folder aqui, toma aqui meus contatos. É estratégia que a gente vai usando, né?
e manter constância no meu atendimento. Quando eu manter constância, né, é manter contato. Eu atendi o Eduardo hoje. O Eduardo atendeu o Sebastião. Né? Conversou, tá, e o Sebastião falou, não, mas eu quero comprar esse imóvel só ano que vem. Eu falei, o cara não vai comprar. Não, cada 15 dias eu mando, faço um postzinho, mando no WhatsApp dele. Eu sei que o aniversário dele é agora mês que vem, eu vou entrar, mandar uma mensagem para ele. Né? Eu mandei fazer minha conta própria aí, 2 caixas de caneta, custa, sei lá, R$2, sei lá, menos, 50 centavos no atacado, né? Mas a pessoa veio conversar comigo, eu peguei uma caneta e entreguei, tá olhando? Né? Se precisar anotar alguma coisa, você vai lembrar de mim, então essa caneta, pronto. Essa aqui eu ganhei, nem sei de quem que é, mas ganhei. Eu carrego comigo, porque a coisa que você usa, parece coisa besta, assim, falar, professor, estou falando do mundo digital. Não, o mundo digital, ele envolve sentimentos por trás. Então você deixou alguma lembrança com a pessoa. Né? Você fez uma boa venda, como pós-venda, manda uma cesta de café da manhã para a pessoa. Isso é o quê? Você vendeu um imóvel de 500 mil e ganhou aí 25 mil reais. Você não tem coragem de tirar 200 reais para investir? Né? Você teve uma comissão de 25 mil reais, tira 5% disso, vai fazendo um fundo de caixa, para você investir em você mesmo, para você manter um bom padrão de relacionamento. Agora, né? Já falei com vocês, nunca menti. Né? Volto a dizer, nunca menti. O cliente sabe quando a gente está, né, falando, e você não tem condição de cumprir. Às vezes está falando tanto de um atributo, de uma coisa que aquele condomínio tem, que ele fala, mas espera aí, você está falando desse condomínio aqui que eu entrei, e não, cadê onde que está? Pronto. Né? A sua imagem profissional já foi. Eu não consegui, o Eduardo atendeu o Pedro hoje, mas não conseguiu atender. Bacana, mas eu sei que o Pedro, quando precisar, vai comprar de mim. Né? Não vou ficar com raiva. Não vou investir 1 hora do meu dia visitando, explicando, conversando. Fui lá, peguei ele com a família. Ele falou, não, agora eu não vou comprar. Pessoal, vendas é isso. Vendas é você investir seu tempo em relacionamento. Né? E sempre ter ação. Né? É sempre estar acompanhando todo o processo. Será que aquele cliente que eu atendi no começo do ano e demonstrou que queria interesse em comprar um imóvel, alugar um imóvel, depois de 7 meses eu ainda mantenho contato com ele? Será que de 10 clientes que eu atendi em janeiro, pelo menos 2 não teria interesse em estar comprando imóvel agora? Porque a pesquisa aponta que a curva de decisão de compra de um imóvel no meio digital, ele dura em média 8 ou 9 meses. Então quem olhou o imóvel em janeiro, fevereiro, está começando a decidir agora. E se eu continuo mantendo contato com ele, né, se eu continuo mantendo informação, tendo encontro mesmo no meio digital, ele vai lembrar de mim. Ele não vai esquecer de mim. Né? Ele não vai falar de mim para outro ruim. Ele vai lembrar, não, olha rapaz, você está precisando de um corretor, a Dalira já está desde janeiro me mandando informação, mas eu não comprei. Mas eu vou te passar o telefone dela, ela me atendeu tão bem, que ela vai dar um jeito vender seu imóvel. Ou ela vai procurar uma casa que você quer alugar nesse padrão. Pronto. Coisa de 1 minuto, você já está construindo sua carteira de cliente. Né? E focar em vender. Venda é foco. Né? Os processos burocráticos, a gente sabe que precisam ser cumpridos. Mas isso não pode ser impedimento para venda. E venda é relacionamento, é bom atendimento, principalmente agilidade. O nosso cliente hoje ele quer agilidade. Né? O nosso cliente, quando ele entra na minha mídia, no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Face, e coloca uma pergunta de manhã sobre um imóvel que ele viu, se até meio-dia eu não respondi para ele,
Já foi. É igual a gente. Se você entra no site de uma empresa, né, ou de uma loja, pede uma informação, 4 horas depois ninguém respondeu, olha, sinto muito. O cliente hoje ele quer agilidade, né? E preparar. Às vezes eu estou no mercado imobiliário, se eu sentir que eu tenho dificuldade em conversar, em me expressar, né? Cada pessoa são pessoas, não é impeditivo para eu investir. Tem tanto cursos gratuitos, olha os 20 minutos de formação. Se você entrar no YouTube, por exemplo, tem tanto tutorial de venda, de técnica de venda, de coaching, de psicanálise, de comunicação, persuasão, coisas básicas de 15, 20 minutos. Ah, professor, eu não tenho 1 hora do meu dia. Não, vou me programar. Durante a semana eu vou ouvir 20 minutos dessa palestra. Quando chegar ao final da semana, eu já fiz um curso. Estou trabalhando, eu trabalho muito com fone de ouvido. Minha sala é muita gente, fone de ouvido, estou ali trabalhando, eu estou ouvindo um curso. Hoje eu fiz um curso de LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e seu impacto na empresa de tecnologia. Ou seja, não deixo de trabalhar, mas o meu cérebro está captando ali. Ficou alguma dúvida? Eu volto depois. Ou seja, durante a semana eu já usei o meu tempo. Né? Porque eu preciso estar muito claro. Quem que são os meus clientes? Eu estou querendo vender uma fazenda. Vamos pegar o exemplo da fazenda lá em Dom Aquino. Né? Eu quero ver, mas será que eu estou ofertando essa minha fazenda que eu quero vender desde janeiro para o perfil de cliente, certo? É uma fazenda de 5 milhões de reais, com aptidão para soja e para algodão. Mas eu estou querendo vender para cliente urbano, que não tem perfil de comprar, então dificilmente eu vou vender. Eu preciso saber quem são os meus clientes. E para eu saber quem são os meus clientes, eu preciso conhecer muito Bruno e Eduardo, Pedro, Sebastião e Dalila. Qual é o produto que eu tenho? O meu produto ele tem no mínimo, no máximo, 2 clientes preferenciais. Então, se eu souber bem esse imóvel que eu quero vender, essa casa em tal lugar, essa casa que eu quero alugar, essa sala comercial, esse terreno, bom, ele custa aí 200 mil reais. Então eu já sei mais ou menos qual é o perfil, qual é o bairro. Fica mais fácil na hora de eu ofertar o meu produto. Pessoal, dúvidas? Já estou falando há 1h30, né? Ainda bem que hoje a interação foi bacana. Né? Então, assim, o que eu tinha me programado para esse primeiro encontro, a gente sabe que é muita informação, por isso que a gente vai indo e voltando, vai ficar os slides. Amanhã a gente, antes de retomar, a gente faz uma outra conexão. Fala, Pedro. Olha, o Pedro, de cada 10 perguntas que a gente recebe, 10 é nesse sentido de aula. Está procurando como é que é a avaliação. Né? Eu tinha comentado um pouquinho antes que eu vou me basear basicamente nos slides que eu produzo. Ele já está disponível na plataforma. Ele é feito em cima da apostila do curso, mas é feito também, vocês perceberam que eu trago muita informação de tudo acontecendo. Então, a avaliação depois da manhã é com base no slide, com base no que a gente está conversando aqui de coisa da profissão. Então, assim, não é nada excepcional, não se preocupe. Eu não tenho interesse em trazer pegadinha, em trazer... Não. O que eu quero é avaliar vocês. O que eu quero é que fique pelo menos 20% de toda a disciplina. Se isso ficar e se servir de base para vocês buscarem qualificação e melhorar o desempenho de vocês, melhorar o estudo dos 20 minutos de aula, semana que vem, olha, o professor Carlos falava tanto nos 20 minutos que eu vou usar. Isso já valeu, então não preocupe com a avaliação. Tá? Eu sou muito... E a escola me conhece agora. É uma avaliação individual e sem pesquisa. Sim, são duas coisas que eu não abro mão.
Porque é o mínimo que a gente espera, né, em profissionais adultos, é ele, pelo menos, fazer uma avaliação individual e sem consultar celular, sem consultar, tá bom? Pessoal, agradeço em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS, agradeço você que vai assistir essa aula depois, agradeço você que está assistindo essa aula ao vivo, e agradeço principalmente quem pôde vir aqui e me dar o prazer dessa audiência, porque é tão bom a gente, quanto professor, você poder olhar as pessoas. A gente está, né, veio do mundo analógico, estamos no mundo digital, e às vezes a gente tem momentos que você está falando com 100 pessoas, mas você não vê 100 pessoas. Isso é ruim. Então, obrigado. Agradeço, mas entendo também que nem todo mundo consegue ver. Tranquilo. Espero revê-los amanhã e a gente dá continuidade a esse assunto, tá bom? Muito obrigado. Agradeço, tá? Gratidão.